Impactos ambientais causados pelo uso do cobre. Os principais impactos da mineração do cobre ocorrem no solo e nas águas superficiais e subterrâneas. No solo, o cobre ataca fortemente a matéria orgânica, pois impede o crescimento da vegetação. Nas águas, o cobre é capaz de contaminar grandes áreas. É uma ameaça principalmente para a saúde humana, se consumir água contaminada. A água com conteúdo superior a 1 miligrama em litros pode contaminar com cobre as roupas e objetos lavados com ela. Os programas de gestão e controle ambiental, programas de qualidade das águas de processo e efluentes, programas de preservação e conservação ambiental das áreas circunvizinhos à mina, programas de áreas degradadas e mineradas e entre outros, já estão implantados ou em implantação nas minas de cobre brasileiras. O trabalho de integração da empresa mineradora de cobre com a comunidade do município, onde se situa a mina, seja contribuído para melhorias da infraestrutura urbana. Exemplo, o saneamento, seja em área educacional e de saúde, ou na concentração de serviços, pois é a principal empregadora da região. Exemplo de mineração são Caraíba, em Jaguarari, a mineração Maracá, em Alto Horizonte e do Vale em Canaã dos Carapebus. Processos envolvidos na obtenção do cobre. O principal minério do cobre, a calcopirite e calcopirita CuFeS2, é submetida a um processo inicial que a transforma em Cu2S, para depois ocorrer o mesmo processo da calcócita. Sob essas condições, o cobre se oxida, ou seja, perde elétrons nos anodos para formar íons cúmplicos, Cu2+. Esses íons migram em direção aos cátodos, onde são depositados, reduzidos na forma metálica pura. Aspectos eletrônicos do cobre. O elemento de transição cobre é um metal de coloração vermelha, discretamente amarelada, com um brilho levemente opaco, de aspecto agradável. Está localizado no grupo IB da tabela periódica. Possui número atômico 29, massa atômica 63,55 gmol, ponto de fusão de 1038 calorias, ponto de ebulição 2.927 calorias. É um metal macio, maleável e dúctil. Quimicamente falando, o cobre, ele forma diversos compostos, sendo o principal o sulfato de cobre, que possui a equação química CuSO4.5H2O, utilizado como algicida e agente conferidor de coloração azul para a água de piscinas. Esse sal em estado hidro é de coloração branca, porém, em contato com o ar da atmosfera, absorve a água e adquire coloração por higroscópico. A purificação do metal pode ocorrer de duas formas: através do aquecimento dos minérios em que ele se encontra ou ainda após o aquecimento. Na análise qualitativa, esse elemento pode ser identificado facilmente com a adição de solução de hidróxido de sódio, formando um precipitado gelatinoso de cor azul intensa. É importante também salientar que, para análise qualitativa, somente o Cu+2 tem importância. O metal pertence ao segundo grupo de cântios e é apresentado um percentual de eledro padrão positivo de 0,34 volts, o que impossibilita que sofra ataque de ácidos diluídos, como HNO3, H2SO4 e HCl, porém é atacado e dissolve-se em água régia, além de se dissolver com facilidade em H2SO4 concentrado a quente. O cobre é um dos metais mais importantes industrialmente, de coloração avermelhada e também um excelente condutor de eletricidade. O cobre é conhecido desde a pré-história e é utilizado atualmente para a produção de materiais condutores de eletricidade, como fios e cabos, também ligas metálicas como latão e bronze. No período neolítico, na pré-história,
o homem substituiu a pedra pelo cobre e foi um dos principais elementos para a produção de objetos e armas. Isso aconteceu na Idade dos Metais, um período que é considerado o fim da Idade da Pedra, e foi largamente utilizado no início das civilizações do Egito e da Mesopotâmia. A presença do cobre na natureza. O cobre pode ser encontrado em depósitos de minério do mundo todo e geralmente é encontrado na sua forma calcópita. Além disso, é um dos elementos encontrados na corrente sanguínea das